Fala aí, investidores do meu Brasil, boa noite mais uma vez, bem-vindos ao canal Kleber Invest. Se você está chegando aqui agora, já faça aquele pedido que costumeiramente tenho feito para todos vocês que caem aqui no meu canal de paraquedas, ou que você chegou aqui por algum motivo, ou que você pesquisou esse tipo de conteúdo, você que gosta, se inscreve aí no nosso canal, ajuda-nos a fortalecer esse trabalho aqui, para você não custa nada, deixa o seu joinha aí, compartilha esse vídeo, porque eu sei que ele pode ajudar muita gente. Hoje eu quero falar aqui sobre três fundos imobiliários para 26. Lembrando para vocês que eu estou falando sobre três fundos imobiliários base 10, tá bom? Aqui eu estou no Status Invest também, e eu peguei alguns números aqui em uma planilha que eu fiz no Excel, que eu queria que você acompanhasse. Lembrando que esses três fundos aqui, ó, o primeiro eu quero destacar o GARI 11, tá bom? O RBVA 11 e o KNSC 11. São três fundos imobiliários base 10 que eu peguei. Lembrando para você, são três fundos imobiliários base 10. Eu não estou falando de preço, tá bom? Eu estou falando de três fundos imobiliários base 10 para você ficar de olho. Se está barato ou caro, durante esse vídeo nós vamos falar sobre algumas coisas, mas compensa e vale a pena você ficar de olho nesses três fundos agora para 2026. O primeiro aqui que eu estou falando é o GARI 11. Por que eu estou falando do GARI 11? Se você observar aqui, ó, o GARI 11, por que eu coloquei aqui como o primeiro item que você tem que analisar? O Guardian. Guardian é a gestora do GARI 11. É um dos primeiros itens que você tem que avaliar, porque se você não confia na gestora, não adianta você ficar olhando o patrimônio, o valor de mercado, o dividendo, quanto ele paga, não. Você tem que ter consciência de que se você não acredita na gestora, sai de problemas, sai fora. A gestora tem que estar alinhada com o cotista, tá bom? Se a gestora não está alinhada com o cotista, você precisa ficar de olho. Então o GARI 11, hoje a gestora dele é a Guardian. O patrimônio desse fundo está em 2,750 bi. Bem verdade é, eu tenho até vídeo no canal aqui falando sobre as últimas movimentações do GARI. Foram movimentações meia estranha, meia complicada. Por isso devemos ficar de olho na gestão. Por isso que eu sempre falo sobre a questão da gestão. Valor de mercado desse fundo 2,47 bi, então você já viu que está com desconto aqui, ó. Só em olhar aqui, ó, o valor patrimonial e o valor de mercado, você já viu que ele está com desconto de 0,9. Liquidez diária, esse é um número que eu sempre falo para o pessoal, ó, fica de olho nesse número aqui, porque a liquidez diária é quando você precisar vender, está em quase 16 milhões diário, um dividendo yield de 16,62%, número de cotista e o segmento. Observa que aqui eu coloquei três segmentos diferentes, para quê? Para você diversificar a sua carteira também. Então o GARI é um fundo com imóveis industriais e logístico. Se a gente vir aqui, ó, no Status Invest, na data de hoje, lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 18, no fechamento do mercado, aqui a gente vai ter mais alguns números dele aqui, ó. Quem comprou o GARI 11 aí em meados de, ó, mês 2, mais ou menos por ali, pegou um GARI a 7,37. Se você pegou nesse preço aí, você agora vai estar, ó, com lucro aí aproximadamente de 14 a 15%, né? Dependendo na hora que você pegou, tá bom? Agora o outro aqui, ó, RBVA 11, que é da Rio Bravo, tá? Então eu sempre comento com vocês aqui e oriento vocês nessa questão. Uma das principais que você tem que ver no fundo é a gestora. Quem é a gestora? Ó, o patrimônio desse fundo, 1,7 bi, é um fundo com 1,548 bi de mercado, então você já viu como também aqui que ele está com deságio 0,92. Olha a liquidez diária desse fundo aqui, ó, mais de 2 milhões. Agora você pode perceber que a do GARI 11 é de quase 16 e ele é um pouquinho mais de 2 milhões. Então você já vê que tem uma bela diferença aqui, ó. E o dividendo yield aqui, ó, do GARI 11 está em 11,62, do RBVA 11 está em quase 11%. Isso aqui reflete no número de cotista, tá vendo esse dividendo aqui, ó? Pode observar aqui, ó. GARI 11, 456, 459, enquanto o RBVA 11 está com 91 mil. Tá vendo aqui, ó?
Imóveis varejo. Ele tem vários imóveis, esse fundo aqui, né? Tem Caixa Econômica Federal, tem Pão de Açúcar, tem um Pernambucanas, né? Um monte de imóveis de varejo. Agora, observa o fundo de papel. Mas precisamos entender que a Selic está em 15%. Quando a gente vem ver esse dividend yield aqui, ó, porque o KNSCA 11 ele é um fundo de papel. Observa aqui, ó, papel. Então, é da Quínia, né? Olha, eu posso afirmar para vocês, sem muito dúvida, sem medo de errar, que hoje no mercado de fundos, a Quínia, ela se destaca como uma das melhores, talvez o topo ali, número um, de gestora de fundo imobiliário. Talvez eu venha me arrepender futuramente, porque a Pátria está fazendo um bom trabalho, agora que ela adquiriu os fundos da Credit Suisse. Vamos entender como ela vai desenrolar isso aí, só que isso precisa de tempo. Mas eu diria que a Quínia é uma das maiores, se não a maior. Tá bom? Patrimônio líquido 1 bi,770, ó. Valor de mercado 1,819 bi. Agora olha aqui, ó. P sobre VP. Eu acho que nem tá uns 1,02, porque teve uma alteração no fechamento de mercado, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que tá 1,03, né? Teve um fechamento, depois que eu peguei esses dados, teve uma alteração no P sobre VP da Quínia. Então aqui observe que é 1,03. Então, por que eu peguei esse fundo aqui? Porque eu considero ele um fundo muito bom, só que o P sobre VP dele está 1,02. Liquidação diária dele, ó, 600 milhões, mais de 6 milhões, 600 não, 6 milhões. Agora aqui que eu falei para vocês, o dividendo yield desse fundo aqui, ó, quase 13% na verdade, 12,67. Você vê que ele é bem maior do que os outros, tá vendo aqui? Observou? Número de cotista, veja que ele já está um pouco maior do que o RBVA11. E ele é um fundo de papel, tá bom? Então, quando você, olha aqui, ó, quando você for observar, isso é muito importante quando você for observar aqui, ó, segmento, para você não comprar do mesmo segmento. Gestora, não compre da mesma gestora e observe a gestora que você está comprando. Patrimônio, é muito importante você ver o patrimônio do fundo. Olha, eu tenho que confiar muito na gestora para mim comprar um fundo que eles tenham um patrimônio baixo, um patrimônio considerado pequeno. Por quê? Se um fundo com patrimônio pequeno tomar um calote, fica um pouco complicado. Então, eu observo alguns números no fundo. O patrimônio dele é um dos que eu observo. É o segundo, na verdade, o valor de mercado e o P sobre VP. Por quê? Esses três números aqui, ó, eles vão refletir muito. O valor patrimonial, o valor de mercado e o P sobre VP. Que é aqui que você vai definir se o fundo está barato ou caro. Tá? Esse dividendo yield aqui é um dos últimos que você vai ver. Tá? E esse aqui, ó, liquidez diária. Isso é muito importante. Porque na hora que você precisar comprar ou vender, e aí? Tá barato ou tá caro? Né? Tem movimentação ou não tem? Como é que você vai saber? Então, é através desses números aqui. No Status Invest você vê bem isso. Olha, esse aqui é o KNC11. Quem comprou ele ali, ó, tá na faixa dos R$ 9,05. Quem comprou ele ali em meados ali, ó, de fevereiro, pegou a R$ 7,67. Então, com uma valorização de quase 21%. Perfeito? Então, esses são os três fundos base 10 para 26. Lembrando que isso não é indicação de compra nem de venda. Se você quer realmente, você gosta, vai estudar, vai ler o relatório gerencial e veja se você quer entrar nesse fundo. Tá bom? Abraço, boa noite.